Os 3 primeiros vídeos que vocês viram agora há pouco, eles receberam uma espécie de uma ordem sequencial, né? E eu agora vou abrir um parênteses que, na verdade, se mantém dentro do mesmo tema, mas é um parênteses que dialoga um pouco com a ideia, né, do nosso modo de oposição cultural ao regime militar, né? Eu acho que todos vocês devem ter ouvido falar recentemente num documentário novo que está circulando. Eu não sei se entrou em circuito ou se está simplesmente nas versões digitais ou os Netflix da vida. Para dizer a verdade, eu estou indicando aqui, mas eu não sei onde encontrá-lo. Vocês, por favor, se preocupem. Que é o documentário do Renato Terra chamado Narciso em Férias, né? Que é baseado nas memórias do Caetano Veloso durante a prisão do ano de 68. Essa prisão que eu citei num vídeo anterior, referente ao Complexo Militar de Realengo, né? O Caetano, como eu disse, foi preso, né? E depois que ele saiu, alguns anos depois, ele, ainda novo, diga-se de passagem, eu vou abrir um parênteses pessoal aqui, eu acho o Caetano um chato, tá? Ele agora ele ativou o modo velhinho bonzinho, então ganhou um pouco mais, se tornou um pouquinho mais tolerável, né? Mas ele, especialmente na juventude, ele era um chato. Na sua extrema juventude, ele era um líder cultural, ele foi realmente um agente da transformação, ele tinha um feeling muito grande, ele tinha uma poética muito interessante, muito engajada, fez muita coisa interessante, musicalmente falando, tanto nessa extrema juventude quanto depois que ele parou de fazer esses leãozinhos da vida e tal, não sei o que, ele voltou a fazer algumas experiências muito interessantes, tem algumas Vaca Profana, Língua, são experimentos maravilhosos, eu pessoalmente gosto muito, mas a persona pública dele sempre me pareceu muito chata, muito professoral, muito, sabe, se atribuindo um pouco mais do que talvez seja de fato, mas é um grande poeta, é um grande músico, é uma grande personalidade, né? Você vê que eu nego o que eu acabei de falar, mas de qualquer maneira, no livro Verdade Tropical ele escreveu quando jovem, e eu quando dava aulas presenciais eu costumava brincar, eu indicava o livro, falava que é um trabalho importante, porque todos os trabalhos de memórias pessoais são importantes neste período que nós estamos estudando, mas eu brincava que o livro devia chamar Vaidade Tropical, porque ele começa a falar das coisas do seu ponto de vista, e quem lê tem a impressão de que ele inventou o cinema novo, de que ele inventou a bossa nova, de que ele era o cara, né? E ele era um dos caras, mas não era o cara, né? Agora, eu sempre fazia a ressalva que um dos raros momentos em que eu vi franqueza, espontaneidade, são os momentos em que ele fala da prisão e do exílio. E é interessante porque, num certo sentido, foi a dor dele que fez ele olhar para dentro de si com um olhar um pouco mais generoso, talvez, né? E neste capítulo do livro, ele deu o título de... Na verdade, o título vem de um novelista estadunidense, né? Arthur Miller, eu acho, que publicou um livro chamado Narciso em Férias. E ele falava, sempre gostei muito deste título. E aí eu usei como um dos capítulos da biografia e tal. Mas é o próprio Narciso em Férias, ele é o próprio, né? Ele tem uma personalidade narcisista e ele estava em férias porque ele não conseguia olhar no espelho. Não era o espelho só físico, era o espelho, ele cita isso no documentário depois, que ele não tinha sequer um espelho físico para se ver. Mas é o espelho também de se ver, num certo sentido, projetado numa imagem que ele fazia de si mesmo. Ele fala que a experiência da prisão e do exílio mexeram com ele, né? E mexeram não só intelectualmente, como musicalmente também, né? Não sei se vocês conhecem uma canção que ele fala: eu quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada, eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não quero nada, nada. Essa é uma resposta direta à prisão e à ditadura, né? Irene é a irmã dele, segundo ele, tinha um sorriso gordo, bonito, bonachão, generoso. Então Irene foi eternizada nessa canção, ou seja, eu só quero ouvir minha irmã rir de novo, eu nunca quis mexer com o regime, nunca quis balançar a propriedade privada, nunca quis mesmo, né? Eu só queria sair desse lugar frio, sujo, escuro que vocês me colocaram. E a sujeira não é física, é a sujeira mesmo das relações humanas, né? Você ficar preso sem uma justa causa, sem um motivo, sem um processo,
é terrível, né? Eu imagino que até com um processo, com uma justa causa, com um motivo, seja terrível, mas sem qualquer justificativa é ainda pior. E nesse capítulo e algumas entrevistas subsequentes, ele e Gil declararam coisas que lembram muito uma formulação do Darcy Ribeiro, brilhante antropólogo, criador da UNB, ex-vice-presidente, ex-vice-governador do Rio, ex um monte de coisa, que é um gênio intelectual muito interessante, em que ele, Darcy, falava assim: o problema do Brasil é a ruindade brasileira, né? E ele falava, eu como antropólogo posso dizer, não é tanto uma questão de classe, é uma questão de ruindade, tem gente ruim. Isso vem da nossa herança escravocrata, vem do fato de que a gente viu o sofrimento, não fez nada sobre ele. Isso foi passando de geração em geração e nós não conseguimos resolver essa questão através de processos de transição. Como diga de passagem, também não conseguimos resolver a questão da tortura, né? Comparado com outros países que viveram experiências autoritárias, tanto a nossa Comissão da Verdade quanto a Lei de Anistia são uma vergonha. A Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade também é uma vergonha. Ela não tem poderes, ela não tinha capacidade de sancionar, ela não aprofundou determinadas verdades que ela tinha que ter aprofundado por receio político. Quer dizer, nós deixamos essa ferida aberta e pelo fato de ela estar aberta, a minha opinião é que ela sangra de vez em quando, né? Ela sangra produzindo pústulas, essas que a gente viu aí semana passada, que a gente tem visto no país há algum tempo, né? A não condenação da tortura, sob o ponto de vista de que as esquerdas também pegaram em armas, é, na minha opinião, um dos fundamentos da impunidade que hoje continua graçando nas polícias e nos quartéis brasileiros, né? É meio que conceber que o Brasil vive numa guerra civil permanente. Não é exatamente os ricos contra os pobres, embora seja em boa medida. Não é exatamente os brancos contra os negros, embora também seja em boa medida. É uma guerra civil permanente entre nós e o outro, entre aqueles que a gente odeia, que são desumanizados, e aqueles que a gente ama, que são humanizados. É o dilema que o Sérgio Buarque de Holanda falava lá nas raízes do Brasil, quando ele dizia que a nossa única possibilidade de salvação era superar o homem cordial brasileiro. O homem cordial, que eu digo, reitero, já falei isso umas 10 vezes em vídeos anteriores, não é o homem bonzinho, cordial, educado. Cordialidade nesse sentido não tem a ver com educação, tem a ver com a prevalência do sentimento sobre a forma, né? Exatamente o mesmo horror à formalidade que nós temos, que nos faz chamar todo mundo de boa praça, que nos faz sentar numa mesa de bar e interagir com todo mundo e tal, não sei o quê, é a matriz daquilo que, quando travestido em maldade ou em ruindade, como dizia o Darcy Ribeiro, acaba gerando as aberrações que a gente vê hoje. Então, a desumanização do outro se dá para que a gente possa odiá-lo de maneira mais intensa, né? Quando, na verdade, tudo isso nos estados civilizatórios está submetido a regras civilizacionais, né? Assim, então, isso é talvez o grande problema brasileiro e é o grande problema que o AI-5 colocou em questão, né? Ao suprimir os direitos individuais, supostamente para obter um controle político, você abriu a caixa de Pandora, você abriu um repertório de desgraças que desde então continua aberto, né? Se vocês não conhecem ainda o mito da caixa de Pandora, eu recomendo que leiam, né? Porque ele é exatamente o que hoje me parece a melhor metáfora do Brasil, né? Nós temos que fechar essa caixa de Pandora, tentar de alguma maneira manter o mal lá dentro e tirar de lá de dentro a esperança, né? E traduzir essa esperança em ações concretas, porque de fato ficar celebrando a ditadura e o AI-5 não nos trará esperança de volta, né? Isso tudo tem um pouco a ver com frases que o Caetano e o Gil também disseram a propósito dessa experiência da prisão, né? E ele, Caetano, dizia, né? Olha, eu e Gil mexemos com uma coisa que a gente não conhecia, que era um lado escuro do Brasil, era um lado feio. A gente conheceu esse lado na cadeia, a gente viu como as pessoas eram capazes de coisas
que a gente não imaginou, a gente era muito infantil. Em certo sentido ele está dizendo isso, olha, a gente era muito infantil, a gente achou que política era o que a gente fazia nos festivais. Não era, tinha uma outra política aí muito mais assustadora, muito pior, uma política talvez até muito mais efetiva, que se aplica diuturnamente sobre todas as pessoas que caem sob o manto do Estado, né? E isso me faz lembrar, né, de uma certa... Eu recomendo assistir o Narciso em Férias, porque são vários depoimentos que ele fala, aliás, é um depoimento único em várias fases em que ele fala dessa experiência, mas eu acho que fala muito da nossa essência de brasileiros, não só o capítulo do livro Verdade Tropical, como o documentário Narciso em Férias. O próprio Renato Terra tem outros documentários mais alegres, tá? Tem um que é Uma Noite em 67, que é genial, eu recomendo assistir. Aliás, depois, num próximo vídeo, eu vou postar uma série de recomendações de vídeos e filmes para a gente refletir sobre os nossos conteúdos, que naturalmente não serão objeto dos comentários, mas que vão complementar um pouco a experiência do curso, né? Mas voltando aqui, o dilema brasileiro, o grande dilema brasileiro hoje é se libertar dessa ruindade brasileira que o Darcy Ribeiro falava. Essa ruindade brasileira é o que precisa ser exorcizado para que a gente possa tratar o outro como alguém que tem capacidade postulatória, que seja da direita, que seja de postular, olha, eu sou conservador, eu sou pelo casamento heterossexual, eu vou votar contra o seu projeto no Congresso. Essa é a discussão, né? Agora, a outra discussão é: eu vou matar os homossexuais na surdina e na calada da noite porque eu sou contra e eles representam algo que eu não aceito, né? Então é essa busca de um repertório civilizacional que me parece que o AI-5 interrompeu, né? Ele, num certo sentido, trouxe uma noite tenebrosa sobre o país e me causa muita perplexidade que ele ainda assim continue sendo evocado, né? Para que se tenha uma ideia, né, a melhor forma de denunciar o AI-5, quem usou foi um dos jornais cariocas de grande circulação, o Jornal do Brasil, quando ele escreveu, né, na coluna do Tempo, né, não se podia noticiar, ele já sabia que tentou dar uma notícia um pouco mais isenta, com uma avaliação do acontecimento, e foi censurado, obviamente, porque o AI-5 também instituiu a censura, prévia e posterior, né? Mas o JB publicou na coluna do Tempo, né? Era uma tarde maravilhosa, de ensolarada, uma manhã ensolarada, que seria publicado provavelmente, e eles colocaram na coluna do Tempo: nuvens sombrias carregam o céu, possibilidade de tempestades nunca antes vistas nesta manhã do dia seguinte ao AI-5. Então é uma forma de denunciar que acabou sobrando, né? Foram 10 anos dessas trevas, né? E que hoje nós nos libertamos delas, e espero que elas não voltem, por qualquer motivo que seja, espero que não voltem. Então, por hora, estamos bem.